Se você não assistiu esse filmaço, que particularmente fez parte da infância de todo mundo, não sabe o que está perdendo. Você tá pronto para reviver aquela mesma emoção de ver um bom filme na sessão da tarde, só que dessa vez em menos de 1 hora? Calma, fofura, eu tenho uma informação muito impactante para você no final desse vídeo, que você provavelmente não sabia sobre esse filme. Bom, eu sou o Henrique, e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. O filme começa com um dos nossos protagonistas, Jesse. Ele está olhando seu pai Jack sair. Algum tempo depois, ele sai para correr. Ele volta para casa, com seus sapatos que não estão nas melhores condições. Lá, ele entra para tomar o café da manhã com sua família, mas Jesse logo abaixa sua cabeça quando eles começam a brigar. Jesse está pronto para ir à escola, mas percebe que seus sapatos sumiram e descobre que sua mãe jogou eles fora, por conta do estado deles. Jesse fica meio boladinho, mas existe outro par que ele pode usar, e é um par de sapatos rosa. Jack entra e vê os sapatos, mas quando ele diz para a mãe de Jesse, Mary, que ele precisa de um tênis novo, ela lembra ele que eles não têm dinheiro. Antes de fazer suas tarefas, Jesse pega uma caneta e pinta todo o rosa. Ele ativa o sistema de irrigação das plantas de sua casa, até que vê seu ônibus e corre passando pela água para pegar o ônibus. No ônibus, ele é zoado com um sanduíche que é jogado por Janice, e na aula é zoado por Scott e Gary. Logo depois chega uma nova aluna, chamada Leslie. Ela é obrigada a sentar do lado da professora, já que não há mais carteiras disponíveis. No intervalo, Leslie quer fazer um xixizinho, mas é parada por Janice, que fala que só pode entrar por $1. Leslie desiste e sai. Na hora da corrida, todos estão esperando, quando Leslie se junta a eles. Scott tenta menosprezar ela, e Jesse pergunta se ela está com medo de perder para ela. Depois dessa intimidada, eles começam a corrida. Jesse está ganhando, até que Leslie passa ele, ganhando a corrida. Nosso querido Jesse agora tem uma oportunidade que todo garotinho queria ter. Quando ela se aproxima dele para se apresentar, Jesse surpreendentemente rejeita Leslie e sai. Quando chega em casa com sua irmãzinha, eles ficam sabendo que Jesse é sua vizinha. Leslie e May conversam quando o pai de Leslie, Bill, aparece. Em casa, Jesse grita com sua irmã. Jack logo aparece e fala para ele tirar todos os lixos. Enquanto faz o que seu pai mandou, Jesse observa como ele trata May de uma forma bem diferente dele. Na próxima aula, a professora dá instrumentos musicais para eles. Leslie dá uma jogadinha de cabelo bem sexy e acorda Jesse, já que ele está apenas olhando todo mundo. Logo, eles se divertem bastante na aula. No ônibus, voltando para casa, Jesse está desenhando, já que ele gosta bastante de fazer isso. Leslie olha e Jesse percebe e fecha seu caderno. Leslie até oferece um chiclete para ele. Em casa, Jesse percebe que seus pais estão discutindo a situação financeira deles. Seu pai olha para ele e ele disfarça. Andando na escola, Leslie acaba vendo seu caderno com desenhos e elogia seus desenhos. Ele agradece os elogios e vai para aula. Na sala, a professora pede para Leslie ler seu trabalho, tipo aquele texto de como foram suas férias, o que você fez e tal. Então, enquanto Leslie lê, Jesse olha e vê como ela expressa tudo muito bem, e o tanto de imaginação que ela coloca no texto. Jesse vê o que ela escreve como se fosse real. No ônibus, Leslie se senta no lugar de Janice. Enquanto Janice entra, May grita para Jesse salvar Leslie, porque Janice iria destruir ela. Então, ele faz isso. Quando chegam em casa, Leslie dá um tchauzinho para Janice, e Jesse diz que ela está brincando com fogo. Leslie deixa claro que ela não liga. Ela pergunta se ele quer comer alguma coisa com ela, assim, do nada. Ele não responde, mas May intimida ele, chamando ele de bunda mole. Então ele fala que não pode ir. May anda pra trás brava, até que Leslie diz que vai dar pra May sua Barbie antiga. Bom, os dois acabam saindo juntos. Jesse e Leslie correm pela floresta e conversam. Olha a carinha de apaixonado, modejo. Se fodeu. Leslie vê uma corda que os leva ao outro lado do rio, e é basicamente aqui que o filme começa. Jesse fala que não dá pra confiar nessa corda. Leslie, obviamente, não ouve ele. Ela vai e volta com a corda, até que convence Jesse a fazer o mesmo. Depois ela diz pra ele que eles precisam de um lugar pra se livrar dos valentões do mundo, como um reino que só eles conhecem. Ela sugere que a corda fosse o único portal pra ir até esse lugar. Eles passam para o outro lado do rio, com a corda. Lá, Leslie começa a criar o reino mágico. Jesse começa a ver vultos, até que os dois param e veem uma casa na árvore. Ele diz que vai ser uma brincadeira legal imaginar que tudo isso é um reino, e ela diz que isso não é uma brincadeira.
Ela começa a gritar para a floresta, dizendo que eles foram mandados para a liberdade, e o vento bate bem forte nas árvores. Jessie diz que tudo foi sorte, e ela grita que não conseguiu ouvir as árvores. Então, o vento bate muito forte novamente. Os dois começam a passar o dia inteiro juntos, reconstruindo a casa na árvore e toda a floresta. No ônibus, voltando da escola, Janice tropeça e diz que foi Jessie, o que faz o motorista tirar ele do ônibus. Ele anda por muito tempo e quando finalmente chega em casa, vê Leslie esperando por ele, toda suja de ketchup. Eles riem e ela vai se limpar na casa dele. Eles voltam para a floresta. Lá, eles começam a falar sobre seus pais, quando uma pinha cai na casa. Jessie joga ela, chamando ela de granada. Eles se protegem dentro da casa, até que vêm alguns bichos aparecendo nas árvores e os chamaram de Scroogers. Logo, eles continuam recebendo o ataque, e Leslie pergunta se ele realmente consegue ver o que ela vê. E ele diz que sim, até que nós vemos o que eles veem. Após bater nos Scroogers, Jessie vai até Leslie. Ela diz para ele subir na árvore para ver o reino deles, Terabithia. Jessie está desenhando quando sua família dá feliz aniversário para ele. Eles estão na sala, quando May diz que algo quebrou na plantação. Os dois limpam a bagunça. Jessie pergunta se Jack precisa de mais alguma coisa, mas seu pai, desapontado, diz que não, acreditando que tudo foi culpa de Jessie. No ônibus, sabendo que ele gosta de desenhar, ela dá um kit pra ele. May começa a brincar com eles, dizendo que estão apaixonadinhos. Em Terabithia, Jessie pinta um mapa do local. De repente, uma árvore cai em cima da casa na árvore. Leslie diz que foi um troll que derrubou, até que eles encontram um rastro dele. Leslie diz que eles são os donos do reino e não estão com medo. Alguns dias depois, Leslie pergunta se eles vão procurar o troll. E ele rejeita e fala pra ela tirar sua cabeça das nuvens. No próximo dia, Jessie dá um cartaz pra Leslie, dizendo que a temporada da caçada dos trolls começou. Eles vão para Terabithia e Jessie está com um cachorro, que ele dá pra ela de presente, até que o cachorrinho encontra o troll. Porém, o cachorrinho salva eles, achando a fraqueza dele. Os dois estão planejando se vingar de Janice, já que ela havia pego o sanduíche de May alguns dias antes. Eles pretendem escrever uma carta de amor de um dos garotos populares para ela. Na carta, ele diz que ela é bonita e para encontrá-lo no final da aula, para que voltem juntos no ônibus. Eles observam Janice, esperando Willard, o garoto da carta. Ele já está no ônibus e as garotas guardam um lugar para ele. Willard diz que não sabe do que elas estão falando, então todos veem Janice sendo humilhada esperando por ele. Ao chegar em casa, o pai de Leslie pede ajuda e Jessie vai junto, conhecendo assim seus pais. Lá eles se divertem muito e eles elogiam as pinturas de Jessie. Assim, ele tem inveja da família dela, desejando que a sua também fosse assim. A professora de Jessie vê seus desenhos e o elogia. Eles estão na floresta quando começa a chover e voltam para casa. No caminho, eles conversam e dizem que têm outras coisas para fazer, então não poderão voltar por alguns dias. Em casa, seu pai Jack pede a furadeira para Jessie. Ele pega as chaves e vai pegar a furadeira. Acidentalmente, ele esquece as chaves. De manhã, Jack pergunta onde estão as chaves, e Jessie procura, mas não encontra. Ele acaba levando uma grande bronca do seu pai. No ônibus, ele descobre que May pegou a chave. Deu para Leslie para construir algo em Terabithia. Logo, eles vão para Terabithia. No caminho, eles são atacados por várias criaturas, até que surgem alguns soldadinhos voadores para ajudá-los. Eles sobem na árvore e pegam as chaves. Infelizmente, Jessie cai lá de cima e é salvo pelo troll. A chuva fica muito forte e os dois vão embora. Antes de ir, Leslie dá um tchau, sorrindo para ele. Na manhã seguinte, a professora chama Jessie para ir ao museu. Eles vão ao museu e Jessie vê vários desenhos bonitos. Quando Jessie chega em casa, ele vê seus familiares desesperados e ele pergunta o porquê. Eles respondem que Leslie, infelizmente, morreu. Isso aconteceu porque a corda se rompeu e como a correnteza da água estava muito forte por conta da chuva, ela se afogou. Jessie não acredita e corre para a casa dela, vendo os carros da polícia. Jessie vai falar com o pai de Leslie, que o abraça e o agradece pelos momentos que passou com sua filha. Na escola, Scott diz que Jessie é o garoto mais rápido da escola agora. A professora conversa com Jessie, dizendo para ele que todos diziam para ela não chorar quando seu marido morreu. Eles tentaram fazê-la esquecer e seguir em frente. Ela diz que Leslie era especial e não consegue imaginar o que Jessie está sentindo agora. Quando ele está no corredor, Scott empurra ele e Janice vê isso. Quando do nada, Scott aparece com o nariz sangrando. Por que será, né? Janice se senta do lado dele. Ao sair do ônibus, ele olha para trás, esperando Leslie sair.
Mas isso não acontece. Jesse volta para o portal de Terabithia. Acorda e vê uma árvore caída. Ele sobe no tronco e chama Leslie. Ele corre para a floresta e ouve uma voz pensando que é Leslie, mas acaba encontrando May com medo. Ele fala para ela ir para casa. Ela tenta segui-lo e ele empurra ela. May começa a chorar e volta para casa. Jesse volta à casa da árvore e começa a jogar as tintas que Leslie deu a ele no rio. Ele vê alguém se aproximando, corre e cai. Até que o bicho se aproxima e na verdade é seu pai. Jesse desaba em lágrimas e diz que se culpa pelo que aconteceu. Jack diz que não é culpa dele. Jesse tenta se desculpar com May. Depois, ele faz um tributo em memória de Leslie, com um desenho dela. Ele pega algumas madeiras do pai de Leslie e começa a fazer algo especial. Finalmente, ele pinta um escudo e encontra May. Ele convence ela a ir à floresta de olhos fechados, até que chegam à ponte de Terabithia. Ele dá pra May uma tiara. Quando passam pela ponte, ela começa a se transformar com a imaginação. Ela começa a ver o reino e os terabithianos. May se torna agora a nova princesa do reino. O filme se chama Ponte para Terabithia, lançado em 2007. Poucos sabem que esse filme é baseado em uma história real, vivida pelo filho da autora, que era muito solitário, que perdeu sua única e melhor amiga, que foi atingida por um raio. Com certeza esse é um filme que vale a pena assistir. Parabéns por assistir até aqui. Tamo junto, beijos